Olá, turminha do quarto ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo, as misturas no dia a dia. E agora nós vamos entrar nesse tópico, as soluções. E nós vamos entender então o que é uma solução, né? Então, uma frase muito importante que eu quero que vocês já comecem a assimilar é o seguinte: que uma mistura homogênea, né, aquilo que a gente acabou de ver no outro vídeo, também pode ser chamada de solução química. Então, mistura homogênea é quando um dos componentes envolvidos, né, ele se dissolve por completo naquele componente que está em maior quantidade. Então, nós temos o seguinte, nessa imagem nós temos aqui, ó, anilina em pó, que é um componente, é um corante, que está em menor quantidade quando comparada com a água, que é um outro componente. Neste caso, quando a gente mistura a anilina em pó, que é o corante, dentro da água, né, esse corante em pó vai se dissolver por completo e vai deixar a água com a cor do corante, né? Então, aqui nós temos uma mistura de anilina, né, junto com a água. Então, para que ocorra uma solução, que é o que aparece aqui embaixo, um componente tem que se dissolver totalmente em outro. Então, este componente se dissolveu completamente aqui. E aí agora a gente vai entender o que é o solvente e o que é o soluto. Então vamos lá. O solvente, tá? O componente que dissolve, né, se chama solvente. Então quer dizer que ele consegue, por exemplo, dissolver algumas coisas. A água, né, é um componente que consegue dissolver muitas coisas que a gente conhece. Então, por exemplo, dissolver o corante, dissolve o açúcar, dissolve o álcool líquido. Se a gente jogar o álcool líquido ali, dissolver, vai misturar, a gente vai ter uma mistura de água com álcool, dissolve o sal e assim por diante. Então, a água, por ter essa capacidade de dissolver, ela é chamada de solvente. Já o soluto, né, é o componente que é dissolvido, né, dentro do solvente. Então, né, o soluto é que se dissolve. Então, neste caso, com a água, o que eu posso levar em consideração, sendo que a água é o nosso solvente principal aqui, né? Então, o soluto, né? Então, o anilina em pó é o soluto que se dissolve aqui. O açúcar é um soluto que a gente consegue dissolver na água. O sal é um soluto que a gente consegue dissolver então na água. Então é isso que eu quero que vocês comecem, né, a levar em consideração. Então a água ela é considerada um solvente universal devido à sua propriedade de dissolver uma grande variedade de componentes, entre eles aquilo que eu já falei para vocês: açúcar, sal, a tinta que apareceu no vídeo passado, lá, né, naquela mistura homogênea, álcool, né, algumas vitaminas e assim por diante, tá? Então, nós temos na imagem um exemplo, né, de um soluto que vai ser dissolvido no solvente, que é a água, e aí a gente vai ter uma solução. Então, no caso deste exemplo, o corante anilina, que está aqui, foi colocado, né, junto com a água, formando uma mistura então homogênea ou também uma solução química, porque o soluto se dissolveu por completo no solvente, né? Então, o corante foi o soluto, a água foi o solvente e a mistura dos dois aí é a nossa solução, certo? Na sequência, a gente teve um texto que diz o seguinte: solução química. Então, no caderno 2, né, no módulo 6, você viu que solução química é uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. As soluções são constituídas de dois componentes, o que se dissolve e o que atua dissolvendo, né, o outro componente, né? É, são exemplos de soluções: água com açúcar, o café, aquela bebida, né, que normalmente os adultos gostam, o chá e assim por diante. Elas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única, né? Não se consegue perceber a diferença entre as duas substâncias componentes da mistura, então a gente não consegue distinguir. Quando a gente mistura alguma coisa e não consegue distinguir depois o que essas duas coisas que foram misturadas, a gente fala então que ali houve, né, surgiu uma solução ou uma mistura homogênea, tá bom?
Vou abrir um parêntese para essa atividade que a gente fez. A gente tem aqui ó, um refresco feito com suco de morango em pó, o chá de camomila e o café. E ele pede para a gente observar a imagem, né, e completar este quadrinho aqui, ó, aonde eu tenho a coluna, né, da solução química. Os três são soluções, tá? E aí o que que acontece? Eu tenho a parte do solvente, a parte do soluto. Então, no caso do refresco de morango, quem é o solvente? É a água. Quem será o soluto? O suco em pó de morango. No caso do chá de camomila, quem vai ser o meu solvente? A água. Quem vai ser o meu soluto? A camomila, né? Aquele pacotinho de chá que a gente põe na água. No caso do café, da bebida, quem vai ser o meu solvente? Aquela água quente que a gente despeja, né? E quem vai ser o meu soluto, né? Vai ser o pó de café. Então a gente conseguiu diferenciar o solvente do soluto nesses três exemplos de solução. Tudo bem? Na sequência, nós temos aqui, ó, vou abrir um outro parêntese, né? Porque aqui, ó, a gente tem uma mistura de areia com água. Neste primeiro momento vai ficar assim, turva, né? Escura essa água, tá? No momento inicial. Depois de alguns minutinhos, a gente começa a ter uma separação, tá? O que for mais pesado, que é areia, vai para baixo, né? E o que for mais leve fica para cima. É aquilo que eu falei para vocês com relação à densidade. A areia, ela é mais densa, então, né, quando comparada com a água, ela vai ficar embaixo. A água é menos densa, que a areia vai ficar em cima. Tudo bem? Então, aqui mais um parênteses aí. E aí a gente tem aqui, ó, esse tópico, observe a imagem. As águas subterrâneas são formadas pela água da chuva que penetra no solo e se acumula formando os aquíferos. Então, toda vez que chove, né, a água infiltra e ela vai descendo as camadas do solo, né, até encontrar aí, ó, a rocha bruta, aonde ela não consegue mais infiltrar e ela vai formar aqui, ó, uma camada de água. Essa camada de água a gente chama de aquífero, né, onde estão as águas subterrâneas. Acima dessa camada da água, né, desse aquífero, a gente tem as camadas, né, a camada mais profunda do solo, a camada, né, superficial do solo, tá? Isso aqui é um esquema, um esquema simplificado da extração, então, aí, ó, da água mineral de um aquífero. Então, a gente tem um poço artesiano. Então, olha lá, a água mineral vendida engarrafada, ela é extraída de fontes naturais ou de águas subterrâneas. Então, por exemplo, uma água como essa aqui, ó, tá? Uma água assim, ó, mineral, tá? Que a gente pode ter a opção de comprar com gás ou sem gás, né? Então, elas são retiradas daqui. A diferença da água com gás é que é adicionado gás carbônico para deixar ela gaseificada, né? Então, olha lá, o esquema ao lado, então mostra o exemplo, né, de como ocorre então a extração de água, né, de uma fonte subterrânea. Beleza? E aí, antes de encerrar, a gente tem aqui a leitura de um rótulo de uma água mineral sem gás. Então, se a gente observar, né, o rótulo dessa água mineral engarrafada, nós vamos notar que existe aqui, ó, uma quantidade de componentes envolvidos, né, e que estão dissolvidos dentro desta água. Nós vamos ter o bicarbonato, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, o nitrato, o sulfato, cloreto, fluoreto, o estrôncio e o bário. Isso aqui não nos preocupa neste momento, porque isso aqui são elementos que a gente encontra na natureza, né? Alguns são elementos minerais, tá? E aí, isso aqui mais para frente a gente vai ver com mais calma no decorrer aí do ano, né, da vida acadêmica, da vida escolar de vocês, então fiquem tranquilos. Mas o que eu queria falar com vocês até este momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!